Os grandes meios de comunicação do Brasil transmitiram com muita euforia, no começo de junho, o suposto início de uma grande contraofensiva ucraniana. Menos de 2 meses depois, fica nítido que não se tratava de informação, mas apenas propaganda. A Ucrânia continua esgotando suas provisões de projéteis de artilharia e defesa aérea. Milhares de soldados foram enviados para a morte certa, servindo como bucha de canhão para a OTAN. Obviamente, a contenda deflagrada no leste da Europa não envolve apenas Rússia e Ucrânia. Se trata de um conflito entre a Rússia e as principais potências ocidentais, reunidas na OTAN e lideradas pelos Estados Unidos, secundados por Reino Unido, França e Alemanha. Estamos diante de uma guerra por procuração. Desde o começo da guerra, o Ocidente já forneceu mais de 160 bilhões de dólares em armas e suporte financeiro para a Ucrânia. O periódico estadunidense The Wall Street Journal publicou um artigo intitulado "A falta de armamento e treinamento da Ucrânia cria um impasse na luta contra a Rússia". O impasse citado no título se resumiria em um custo muito alto de vidas e material bélico, além da estagnação, ou seja, não há avanço significativo apesar de todos os esforços. Segundo as informações do periódico, os países ocidentais sabiam que Kiev não possuía o aparato militar e as condições necessárias para uma ofensiva bem-sucedida. As tropas não receberam treinamento adequado, faltava desde projéteis até aviões de combate. Mas a propaganda de guerra ocidental simulava acreditar na fábula de que a criatividade e a coragem dos ucranianos prevaleceria. Porém, isso obviamente não ocorreu. O Departamento de Estado norte-americano já admite que não há previsão de qualquer avanço das forças ucranianas em larga escala. Os oficiais do Pentágono sabem que as perspectivas são preocupantes e que o conflito deve se arrastar por um longo período, situação que vai demandar mais suprimentos de armas modernas e veículos de combate, em um momento no qual o Ocidente não tem estoques suficientes. A falta de sucesso na contraofensiva levou a tensões entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e autoridades dos países ocidentais na recente cúpula da OTAN, realizada na Lituânia. Os motivos para o fracasso da tão aclamada contraofensiva são inúmeros. Entretanto, os mais comentados são a superioridade aérea russa e as linhas de defesa protegidas por campos minados. Para o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, muitas baixas sofridas pela Ucrânia em sua contraofensiva se devem aos campos minados. Abre aspas. Campos minados que são cobertos com fogo direto por equipes de caças antitanques. Fecha aspas. A Ucrânia já não conta com material humano suficiente. A população nunca aderiu totalmente a uma ideia de guerra total contra a Rússia. Antes do início da Operação Russa, durante 8 anos, os governos ucranianos que se sucederam no poder bombardearam e aniquilaram civis no leste do país. Em regiões como Donetsk e Lugansk, que exigiam autonomia após o golpe de Estado que derrubou o presidente Viktor Yanukovych. A utilização de mercenários nas fileiras ucranianas se tornou algo corriqueiro. Rhys Barney, um mercenário irlandês que serve às forças de Kiev, em entrevista à mídia britânica Sky News, descreveu a tentativa ucraniana de avanço como um horror e um caos, com unidades operando sem cobertura e sofrendo pesadas baixas. Nas palavras de Barney, abre aspas, na linha zero é um horror. É um horror, um massacre. Há mortos por todas as partes. O maior problema que enfrentamos quando entramos nas trincheiras é passar por cima de todos os cadáveres que já estão lá, das pessoas que ingressaram antes naquelas trincheiras. O mercenário ainda afirmou que na sua unidade havia 40 homens, entre os quais ucranianos, estadunidenses e britânicos, mas não contava com nenhum tipo de cobertura aérea e que durante a batalha, um par de tanques simplesmente abandonou suas posições. Essas afirmações vão de encontro à matéria do The Wall Street Journal, que expõe as expectativas da Ucrânia em encontrar brechas nas fortificações russas, mas, em vez disso, abre aspas, campos minados inesperadamente densos retardaram o ataque inicial das forças de Kiev, deixando-as desprotegidas frente aos ataques de aeronaves russas. Fecha aspas. Além disso, o artigo salienta que os UAV, veículos aéreos não tripulados, e helicópteros de ataques russos, em particular o Kamov Ka-52 Alligator,
provaram ser especialmente perigosos. Os mísseis Vigir, por sua vez, têm um alcance de cerca de 8 quilômetros, que é mais que o dobro do alcance de qualquer míssil aéreo portátil disponível na Ucrânia. Também frisa a matéria. Uma avaliação confidencial do Pentágono no mês de fevereiro, supostamente vazada pelo aviador da Guarda Aérea Nacional Jack Teixeira, também citou o risco de falha em impedir a superioridade aérea russa. O que restou à Ucrânia foi uma pequena frota de aviões e helicópteros de fabricação soviética. O presidente ucraniano Zelensky passou a exigir do Ocidente, além dos bilhões de dólares que já recebeu, aviões F-16, o que ainda não foi autorizado pelo governo dos Estados Unidos, provavelmente pela preocupação com seu próprio estoque de caças e dificuldades para a reposição. A insistência de Zelensky chegou a provocar a reação do secretário de Defesa britânico Ben Wallace durante a cúpula anual da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, em 12 de julho, que declarou: "Nós não somos a Amazon." Cada reconquista, entre aspas, por parte das forças ucranianas anunciada apressadamente pela mídia ocidental, muitas vezes resultava em tragédia, com os russos permitindo o avanço ucraniano, cedendo posições de maneira proposital para depois, com fogo aéreo, empurrar o inimigo em direção ao atoleiro de campos minados. A armadilha demonstrou ser fatal. Segundo Scott Ritter, ex-oficial da inteligência dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas das Nações Unidas, a Rússia se comporta dessa maneira nos conflitos bélicos desde a década de 80, quando o Ministério da Defesa da então União Soviética abandonou a estratégia conhecida como lutar até a morte e passou a utilizar estratégias mais cautelosas para adaptar suas táticas e operações à realidade dos campos de batalha modernos. A contraofensiva ucraniana, nas direções ao sul de Donetsk, Zaporizhzhia e Artyomovsk, começou em 4 de junho, e as tropas ucranianas tentaram concentrar seu golpe principal na área de Zaporizhzhia. Porém, os objetivos não foram alcançados e o exército ucraniano sofreu perdas catastróficas, como bem definiu o líder russo Vladimir Putin. Ao prever o fracasso da iniciativa ucraniana, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de bombas de fragmentação e as forças da Ucrânia intensificaram seus atos de terrorismo, plantando bombas em alvos civis ou atacando pontes na Rússia com auxílio de drones. Nada que vá mudar o curso dos acontecimentos. No entanto, transparece que o desespero já tomou conta do lado ucraniano. E para você que gostou do vídeo, eu peço que deixe aí teu joinha, deixa teu comentário com as tuas sugestões para o próximo vídeo e, claro, se inscreva aqui no canal e também siga lá no Twitter, @AndréNunes_RJ. Aguardo você aqui no canal no próximo vídeo.